Deixar o condutor envolvido em acidente quando a pessoa está no meio da bagaceira, de adotar providências podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local, terá como penalidade. Ô pessoal, olha só, aqui está falando sim. Você está envolvido num acidente, você não sinalizar para evitar novos acidentes. Podendo fazer isso, você não fazer, isso é infração de trânsito. Olha só, como que você detona essa questão com um macetinho simples. Aqui está falando de penalidade, dá uma olhada aqui. Penalidade. Penalidade são coisas que não começam com R de rato ou T de tatu. Porque se fosse começando com R, igual aqui, ó, remoção, retenção, isso aqui seria medida administrativa. Só de saber que penalidade não começa com R ou T, se elimina a letra A e B. Vocês concordam comigo? Aí você fica com C e D de dado. Vou analisar a letra D. Está falando de apreensão do veículo. Para começar, está errado porque a apreensão de veículo não existe mais. Depois está falando de suspensão mais 3 pontos. 3 pontos é a pontuação das infrações de natureza leve. Só que suspensão por uma conduta errada no trânsito só acontece nas infrações gravíssimas. Então a D de dado tem erro do começo ao fim. Só sobrou qual para marcar? C de casa, galera. Se você deixar de adotar providência no sentido de evitar perigo no local de acidente, olha só, isso é infração. Você vai ser multado. Por ser uma infração gravíssima, está prevista a suspensão direto, sem acúmulo de ponto na CNH, então vai ter multa e suspensão. Joia, ou você acerta essa sabendo exatamente qual é a lascada por essa conduta, ou você acerta eliminando A e B, porque está falando de penalidade na pergunta, A e B começa com R, isso é medida administrativa, e a D de dado, apreensão não existe, suspensão direta só na infração gravíssima, se aqui está falando que é 3 pontos, a infração leve não pode ser ela. Valeu aí? Eu mereço um like nesse vídeo por essa dica, hein? Analise as sinalizações apresentadas e marque a opção que as descrevem corretamente. Então vamos lá, dá uma olhadinha para essa figura. Olhou? Agora vamos lá, vamos destrinchar esse negócio aqui. Letra A está dizendo que isso aqui são sinalizações horizontais. Você pode parar de ler aqui. Você nem precisa continuar lendo que são sinalizações horizontais de advertência e perigo. Só por chegar no horizontal você já para de ler. Por quê? Porque sinalização horizontal são pinturas na pista de rolamento. Isso aqui são objetos, pessoal. Isso aqui é sinalização de apoio, tá? Não, isso aqui não é sinalização horizontal, não. Mais precisamente, o nome disso aqui são sinalizações auxiliares, tá? Sinalizações de apoio, sinalizações auxiliares. E elas não são horizontais, não são pinturas na pista de rolamento, não. Alguma dessas coisinhas aqui pode até estar pintada na pista de rolamento, mas, ó, tá falando do conjunto aqui, tachões. Tachões não são pinturas na pista de rolamento, são aquelas paradinhas que muita gente chama de zóio de gato. Então, tá totalmente errada a letra B de bola. A letra A, desculpa. Totalmente errada a letra A. Vamos ler a B de bola. São sinalizações verticais de indicação. Pessoal, isso aqui são sinalizações auxiliares. Sinalizações verticais são as placas de advertência, as placas de regulamentação, as placas de indicação. Tá? Isso aqui é uma sinalização auxiliar. Letra C de casa está falando que isso aqui são sinalizações de regulamentação. Não. Sinalização de regulamentação são aquelas placas, na maior parte redondas, tem uma exceção que é a R1, parada obrigatória, e a R2, dê a preferência, mas as demais são redondas. Isso aqui é dispositivo de sinalização auxiliar. Existem outros, tá? Mas esses que estão aqui, que são exemplos, são alguns deles, são dispositivos de sinalização auxiliares. Essa questão você vai marcar D de dado. Vai por mim que você vai se dar bem. Observe a figura e responda. Pessoal, sempre que tiver uma figura na questão, antes de já lendo as respostas, olhe para a figura. Às vezes, olhando para a figura, você já detona o sentido dela, já sabe a resposta, lê a letra A, por exemplo, já vê que está ali, você economiza tempo. Tá? Não leia, por exemplo aqui, observe a figura e responda. Aí já vai vendo as opções de resposta antes de analisar a figura. Faz isso não. Observe a figura e responda. Observe a figura. Tem um motociclista fazendo sinal com o braço, como se estivesse batendo as asas. Ele está balançando o braço para cima e para baixo.
Olhou? Captou isso aí? Agora vamos analisar as respostas. O condutor está informando que irá efetuar a conversão à esquerda. Mentira. Se ele estivesse informando que ele irá efetuar a conversão à esquerda, ele estaria com o braço estendido horizontalmente apontando para a esquerda. B de bola está dizendo que ele está indicando intenção de efetuar a conversão à direita. Mentira também. Porque se ele tivesse indicando intenção de efetuar a conversão à direita, ele estaria apontando para cima. D de dado está falando que ele está solicitando permissão de ultrapassagem. Nem existe essa sinalização no Código de Trânsito Brasileiro. Para essa pergunta, você vai marcar a letra C de casa. O condutor está sinalizando que irá reduzir a marcha ou parar. Isso que ele está informando quando ele balança o braço para cima e para baixo como se ele estivesse batendo asa. Entenderam a minha explicação aí? Presta atenção no que eu vou te falar agora. Tem muita gente que tá agarrando nessas provas do Detran. Não tá conseguindo passar de jeito nenhum, porque as provas estão cheias de pegadinha. Eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material insano, exclusivo aqui do canal. Não tem material igual o meu, eu te garanto. Meu material tem as questões que mais caem nas provas respondidas com dicas e macetes pra você não cair nas pegadinhas. Além disso, tem áudio, tem vídeo com resumo de matéria e simulado pra tu praticar. E a parte mais importante do meu material, pode tirar dúvida comigo, diretamente comigo, no WhatsApp. O telefone tá aqui na tela. É só me chamar nesse número lá no WhatsApp. Passo todas as informações. Você vai comprar meu material e vai passar. Com meu material você aprende. Comigo você passa. Conter o sangramento com pano limpo. Evitar fazer pressão direta no ferimento e chamar o resgate é procedimento indicado em casos de luxação. Luxação não, pessoal, porque nesse caso aplica gelo e imobiliza. Entorse, que é torção, né, de uma articulação além do limite que o corpo suporta? Não, porque aqui também é aplicar gelo e imobilizar. Contusão. Contusão, você também aplica compressa quente ou gelo dependendo da contusão. Para essa pergunta você tem que marcar letra D de dado. Acidente com fratura exposta e sangramento. Agora tem um macetinho para você acertar isso aqui caso você esqueça. Dá uma olhada para a pergunta. A pergunta está falando de conter o sangramento. Está falando que está sangrando. Luxação, entorse e contusão. A luxação não sangra, entorse também não. Contusão, às vezes rompe a pele, às vezes não, mas a maior parte das vezes, contusão é uma pancadinha, aquela que fica roxa. Não sangra. Então só tem uma opção de resposta falando de sangramento aqui, ó. Acidente com fratura e sangramento. Se a pergunta está falando conter o sangramento, só tem como, assim, lógica você marcar a letra D de dado, tá bom? As placas veiculares, aquelas placas dos carros, dos veículos, utilizadas para experiência ou utilizadas pelo fabricante, utilizadas pelo revendedor, têm a seguinte combinação de cores. Pessoal, vamos lá. A letra A está dizendo que ela é fundo cinza e caracteres pretos. Não. Placas com fundo cinza e caracteres pretos são usadas nos veículos particulares. P de bola está dizendo que essas placas utilizadas em experiência têm fundo branco e caracteres vermelhos. Não. Placas que têm fundo branco com caracteres vermelhos são placas dos veículos que você vai usar depois que você passar na prova de legislação com 30 ou 40ex. São veículos de aprendizagem, de autoescola, que ensinam pessoas a se tornarem condutoras. Então, condutores e condutoras, né? Então, letra B de bola, fundo branco, caractere vermelho são veículos usadas em veículos de aprendizagem. Letra C de casa está dizendo que placas utilizadas em experiência têm fundo vermelho e caracteres brancos. Não, isso aqui são para veículos de aluguel, táxi, van escolar, ônibus, caminhões, carretas. Para essa questão aqui, você vai marcar a letra D de dado. As placas veiculares utilizadas em experiência pelo fabricante e pelo revendedor, ela tem um fundo verde com caracteres brancos. A figura apresentada mostra um agente de trânsito com o braço erguido e a palma da mão voltada para frente. Esse gesto faz parte das sinalizações de trânsito? Sim, faz. E deve ser interpretado como? Olha só, falei no item anterior. Antes de ler as opções de resposta, olhe para a figura. Para a figura. Olhou? Tá vendo que ele está com a mão apontada para frente? Ok, agora vamos analisar as respostas. O agente está cumprimentando as pessoas? Não, não tá não, galera. E também não tem esse gesto no Código de Trânsito Brasileiro. Gesto de cumprimento. B de bola está falando que ele está solicitando redução de velocidade. Mentira. Se ele estivesse solicitando redução de velocidade, ele estaria com os braços
Para cima e para baixo, como se ele estivesse batendo a asa. Ok? Dedidado está dizendo que ele está falando, ele está dando ordem de seguir. Não, ordem de seguir estaria se ele tivesse com a palma da mão voltada para trás e fazendo um movimento assim com a mão para trás. Tá? A palma da mão teria que estar voltada para trás, para as costas dele. Com a palma da mão apontando para frente, ele está dando ordem de parada obrigatória. Aqui está falando pedido, mas não é ordem, ele está pedindo, ele está mandando parar. Para essa pergunta você vai marcar a letra C. Agora, vocês entenderam o que eu expliquei? Agora vamos ver se você está com vontade real e sincera de passar, porque se você tá, você vai clicar nesse vídeo aqui agora, porque aqui tem aquelas pegadinhas que muita gente está errando aí na sua região. Clica aqui, vamos assistir o que está caindo aí na sua região para você passar direto com 30 ou com 40. Clica aqui.